No início, Deus criou tudo e agora Ele nos dá este novo ano de 2026. Bem-vindos! A aliança de Deus nunca falha. Estamos começando um novo trimestre de estudos. Para um momento como este, fomos chamados. Curta, se inscreva e ative as notificações. O bom pastor me guiou até aqui. Vocês estão vendo a Igreja Marcas do Evangelho. Das cartas para o mundo digital. Acesse o canal EBD Online para o bom combate. O fogo do Senhor descerá. Vocês estão prontos? A lição começa agora. Paz do Senhor, jovens. Hoje nós vamos falar sobre o problema do pecado. E você, jovem, tem conseguido viver uma vida santa, fugindo do pecado? Mas antes de aprendermos sobre esse tema e respondermos essa pergunta, vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, juntos, ó Pai, aprendendo a Tua Palavra. Pedimos para que o Senhor abra, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, ó Deus, aprender a fugir, ó Deus, do problema do pecado. Seja conosco, ó Deus, em todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! Estou aqui para a nossa leitura de hoje, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. É isso, jovens! Tchau! Juventude, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, não estamos apenas lendo sobre um jardim distante ou uma história antiga. Estamos diante do início de uma batalha espiritual que ainda hoje atinge esta geração. O Éden não é apenas um lugar do passado, é o espelho do que acontece hoje no coração do ser humano. Foi lá que o pecado nasceu e hoje ele continua tentando nascer no coração de cada jovem. A cada clique, a cada escolha, a cada tentação que surge como uma serpente digital disfarçada a fim de engodar você. Vivemos dias em que a juventude está sendo bombardeada por pressões, mentiras, filosofias, liberdade sem limite, influenciadores que zombam da santidade e também uma cultura que normaliza o pecado. Então, jovem, o pecado continua sendo pecado. A queda continua sendo a queda. A morte continua sendo a morte. O que começou no Éden não ficou no Éden. Ele invadiu a humanidade, atravessou o século e chegou até a nós. Mas aqui está a verdade que incendeia os nossos corações. Onde o pecado entrou, também entrou a promessa do poder que quebra o jugo. Onde a serpente falou, Deus levantou sua voz. Onde o inimigo feriu, Deus preparou redenção. E assim como o primeiro casal precisou decidir entre obedecer ou cair, a juventude hoje precisa decidir entre ser moldada pelo mundo ou ser marcada pelo Espírito Santo. A paz do Senhor, jovens, eu sou o Luiz Fernando e estamos aqui com o Lucas. Lucas, a maior consequência do pecado foi a separação entre Deus e o homem. Fato ou fake? Fato, porque devido a esse fato, que o mundo é o que se tornou hoje, que foi essa separação entre Deus que tornou o pecado e que está cada dia mais afastando a gente de Deus, por isso que nós temos que cada vez nos aproximarmos para que possamos não cometer mais esses pecados. Estamos aqui com o Isaac. Isaac, logo após Adão e Eva pecarem, eles correram para Deus pedindo perdão. Fato ou fake?
é fake, porque na verdade Adão e Eva se esconderam de Deus por vergonha do que eles fizeram. Estamos aqui com o Douglas. Douglas. Depois da queda, todos os seres humanos foram infectados pelo pecado, sem exceção. Fato ou fake? Fato. Todos os pecados foram instituídos da glória de Deus. Estamos aqui com o Igor. Igor. Com o avanço da tecnologia e da ciência, o ser humano passou a ser menos suscetível ao pecado. Fato ou fake? Fake. Igual, por exemplo, antigamente a guerra era com espada, com pedra e com arco, você matava algumas pessoas. Hoje em dia você joga alguma bomba nuclear e dizia uma cidade inteira. Então, a tecnologia só potencializou o pecado do ser humano. Estamos aqui com o Misael. Misael. A maioria dos problemas da humanidade é social e não espiritual. Fato ou fake? É fake, porque tudo que nós fazemos aqui no mundo material reflete no mundo espiritual. Então, se a gente faz coisas que não agradam a Deus aqui, vai refletir sim nos problemas que vão ser causados na sociedade através do mundo espiritual. A história da origem do pecado não é apenas uma explicação teológica. É alerta, é confronto, é chamada para despertar. E nós declaramos: o mesmo Deus que desceu ao jardim para buscar o homem caído está aqui hoje para restaurar, libertar, levantar e reacender a vida espiritual da nossa juventude. Porque o pecado pode até ter uma origem, mas o poder de Deus tem um destino: transformar vidas. Falando agora sobre a origem do pecado na humanidade, especificamente sobre o livre-arbítrio do ser humano, desde o Éden, Deus concedeu ao ser humano a capacidade de escolher. O livre-arbítrio é um presente que revela o amor de Deus, mas também exige responsabilidade. Para nós jovens, esse tema é especialmente relevante. Nós jovens possuímos a liberdade para escolher caminhos, porém, nós somos influenciados por influências digitais, padrões culturais e falsas ideias de autonomia. Mas o Espírito Santo continua nos chamando para uma consciência espiritual, iluminando a nossa mente para fazer escolhas que glorificam a Deus. Então, jovem, você tem liberdade, mas suas escolhas constroem o seu futuro. Antes de decidir qualquer coisa, ore, busque conselho, permita que o Espírito Santo guie a sua vontade. Porque, jovem, a pior escravidão é usar a liberdade para se afastar de Deus. Agora, meu jovem, a tentação e a escolha errada. A serpente ofereceu a Adão e Eva uma alternativa. Hoje, meu jovem, a tentação não aparece para você em forma de serpente, mas como ideologias, prazeres, imoralidade sexual, drogas, pornografia, ansiedade por aceitação e influenciadores que distorcem valores bíblicos. Jovem, você precisa prestar muita atenção. Qual a distância mais segura de um abismo? O mais longe possível. Qual a distância que você tem que estar do pecado? O mais longe possível. Jovens, a cruz não foi apenas um evento triste, foi uma operação jurídica e militar perfeita. Para resolver o problema do pecado, Deus precisou lidar com leis espirituais antigas. Aqui estão 4 fatos históricos que mostram a genialidade do que Jesus fez por nós. Primeiro fato: você sabia que a última palavra de Jesus foi um recibo? Quando Jesus gritou "está consumado" na cruz, ele não estava apenas dizendo que a vida dele tinha acabado. A curiosidade: arqueólogos descobriram que a palavra usada por Jesus era um termo técnico, escrito em recibos de impostos antigos. Ela significava, juridicamente, a dívida está totalmente paga. O significado: o pecado gerou uma fatura contra você. Quando Jesus gritou isso, ele estava carimbando o seu processo. A dívida que o pecado criou foi quitada à vista com sangue e a cobrança foi encerrada para sempre. Segundo fato: você sabia que o véu do templo era indestrutível? A
Bíblia diz que o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu. Mas não pense numa cortina fina. A curiosidade é que historiadores relatam que aquele véu tinha cerca de 10 centímetros de espessura, a largura da mão de um homem. Então ele era feito de tecido trançado, tão pesado que precisava de centenas de sacerdotes para movê-lo. Diziam que nem cavalos puxando com direções opostas conseguiam rasgá-lo. O significado: o pecado criou uma parede blindada entre nós e Deus. O rasgo foi de alto a baixo, provando que não foi desgaste, mas a própria mão de Deus rasgando a barreira na força bruta da graça. O acesso ao Pai, antes bloqueado, foi escancarado. O terceiro fato: você sabia que o perdão precisava de 2 bodes? No antigo Israel, para resolver o problema da culpa, não bastava matar um animal. A curiosidade é que em um ritual especial usavam-se 2 bodes. O primeiro morria para apagar o erro, o segundo ficava vivo. O sacerdote confessava os pecados sobre a cabeça dele e o soltava no deserto para nunca mais voltar. O significado: isso explica a obra completa de Jesus. Ele morreu para pagar a pena, mas também agiu como segundo bode, levando a culpa para longe. Ele deletou o arquivo do seu pecado para que a acusação não exista mais. Hoje, a sua conta está quitada e o acesso ao Pai está livre. A condenação foi removida. Jovem, o que você vai fazer com essa liberdade? Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Não apenas evitar o pecado, mas também as situações que pode te levar ao pecado e situações que possam parecer pecaminosas, como conversas, amizades que não agradam a Deus, vestimentas e tudo que você sabe que vai te distanciar de Deus. Vemos então que a tentação é real, mas o poder do Espírito Santo e a autoridade que temos no nome de Jesus são maiores que qualquer sedução do inimigo. Por isso, jovens, é possível sim vencer as tentações. Por isso, não devemos tratar a tentação como brincadeira. Devemos identificar os nossos pontos fracos. Devemos fugir das ocasiões de queda e fortalecer a nossa vida espiritual através de oração, jejum, leitura bíblica e em comunhão com a igreja, participando dos cultos, participando de trabalhos de oração, participando de atividades de jovens dentro da igreja, independente de qual for. O importante é nós estarmos em comunhão com a noiva de Cristo. A verdade é que todos pecaram. A decisão de Adão afetou toda a humanidade. Isso significa que o pecado não é apenas um comportamento errado, mas uma condição espiritual. Estamos separados de Deus por natureza. Para nós jovens, isso significa que nenhum jeito de viver moderno ou nenhuma ideologia de liberdade emocional ou filosofia de autossuficiência substitui a realidade da Bíblia. Todos nós precisamos de salvação. A regeneração é obra do Espírito Santo e ele convence você, meu jovem, do pecado, da justiça, do juízo, levando ao novo nascimento. Reconheçamos nossa necessidade de Cristo. Não existe força interior capaz de mudar o coração humano. Somente Jesus salva, liberta e transforma. A paz do Senhor, jovens, eu sou o Luiz Fernando e estamos aqui com a Emily. Emily, o que significa livre-arbítrio para você? Para mim significa a liberdade de escolha que nós temos. Infelizmente, nós temos as trevas, que é o pecado, e nós sabemos que nós temos a consciência da nossa carne, mas isso não nos impede de chegarmos até a luz, que é Cristo. Então, mesmo que os homens prefiram as trevas, nós ainda temos a oportunidade de nos rendermos a Cristo. E essa é a verdadeira liberdade, poder escolher a luz. Estamos aqui com a Tainara. Tainara, o que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha, de você poder escolher entre o pecado ou não, você fazer a vontade de Deus ou não. Estamos aqui com o Lucas. Lucas, o que é o livre-arbítrio? Bom, o livre-arbítrio é a liberdade que você tem entre escolher o bem ou o mal.
Diferente de libertinagem. Libertinagem é quando você faz um uso extrapolado disso, um mau uso. Nós temos que ser que nem o apóstolo Paulo quando diz: todas as coisas posso, mas nem todas me convêm. Então o livre-arbítrio é a decisão e liberdade que você tem de escolha que Deus te deu. Muito bom a participação de vocês, jovem. É isso aí, ó. O livre-arbítrio é um presente de Deus, mas precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Sem direção do Espírito, vira vulnerabilidade, mas com direção do Espírito, vira propósito. E nós vamos ver as consequências do pecado, que separou o homem de Deus. O pecado rompeu o relacionamento perfeito que o homem tinha com Deus. Por isso, hoje, nós vemos uma juventude confusa, emocionalmente ferida e espiritualmente vazia, porque vive sem conexão vital com o nosso Deus. O Espírito Santo é quem restaura a comunhão, nos levando a sentir novamente a presença de Deus, o quebrantamento e o desejo pela santidade. Não se acostume a viver longe de Deus, meu jovem. Muitos jovens têm sentido um vazio. Esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Então, hoje é tempo ainda de você buscar a Deus, meus jovens. Por meio da culpa e da vergonha, Adão e Eva se esconderam após pecar. Muitos jovens vivem escondidos atrás de máscaras emocionais, fotos editadas, identidades fabricadas e pecados ocultos. A culpa destrói a autoestima. A vergonha afasta o jovem da comunhão. Por isso, meu jovem, que a presença de Deus traz luz, traz cura e traz restauração. Onde o Espírito Santo de Deus opera, cadeias emocionais são quebradas. Então, pare de esconder o que te machuca. Traga a vida à luz. Confesse, busque ajuda espiritual e permita que Deus cure a sua alma. O pecado, meu jovem, traz sofrimento e morte. O pecado introduz dor, destruição, doenças, morte física e espiritual. Por isso que a juventude moderna enfrenta consequências diretas sobre o pecado. Depressão, vícios, relacionamentos destruídos, vazio existencial, suicídio e crises de identidade. A paz do Senhor, jovens. Você já parou para pensar que o mundo que conhecemos hoje, com guerras, doenças, depressão, violência e sofrimento, não é o mundo que Deus criou? Historicamente, todas as civilizações antigas tentaram explicar a origem do mal. Egípcios culpavam os deuses, gregos culpavam o destino, povos antigos criaram mitos sobre o caos e fatalidade. Mas a Bíblia apresenta algo totalmente diferente. O mal não nasceu de um Deus sombrio, mas de um destino cruel. Ele entrou pela escolha humana. Quando lemos Gênesis 3, não estamos diante de um mito. Estamos diante do momento em que mudou toda a história humana. Por causa do pecado, tudo se desajustou. A criação sofreu, o corpo passou a sentir dor, a mente a se confundir, o coração passou a sentir culpa e vergonha. E pela primeira vez, a morte fez parte da experiência humana. Durante a Idade Média, teólogos chamavam esse momento de o Grande Colapso e até hoje estudiosos reconhecem algo. O homem moderno vive consequências que começaram lá atrás. Mas a melhor parte da história é essa. O pecado entrou por um homem, mas a vida, a graça, a restauração entraram por um Salvador. Se o pecado mudou a história humana, Cristo muda a história de qualquer jovem que decide se voltar para Deus. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Por isso, eu e você, cheios do Espírito Santo, somos chamados a ser instrumentos de cura, libertação e anúncio da vida eterna. Por isso é importante, jovens, escolher o caminho da santidade. Afastar-se de Deus sempre vai te levar à destruição, mas caminhar com Cristo traz propósito,
alegria e restauração. E uma das soluções de Deus para as consequências do pecado é a restauração do nosso relacionamento com Ele. Deus tomou a iniciativa de buscar ao homem. Em Cristo, a comunhão pode ser plenamente restaurada. E o Espírito Santo fala no seu coração, jovem, que você é filho de Deus. A comunhão não é apenas uma doutrina, é uma experiência real com a presença de Deus. Volte para Deus com sinceridade. Ele não te rejeita, Ele te chama. A restauração começa quando nós damos o primeiro passo. Meu jovem, a esperança está em Jesus. Pelo sangue de Jesus, a culpa é apagada e a vergonha é removida. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitos jovens carregam marcas do passado, dores, erros, quedas, mas Cristo oferece perdão completo para você hoje. A obra da cruz, jovem, pode ser aplicada ao seu coração através do Espírito Santo. Se você buscar com sinceridade, se você clamar a Deus por Ele, você será purificado do seu pecado, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo o pecado. Onde há arrependimento, há revestimento de graça. Então, pare de viver preso ao que você fez. Deus não só perdoa, Ele limpa, restaura e te dá uma nova identidade em Cristo. Em Cristo, temos a superação do sofrimento e da morte, e também a libertação do poder do pecado. E nele, nós temos a esperança da vida eterna. Olá, juventude! A pergunta de hoje é fantástica. Se Deus perdoa, por que ainda sinto culpa? Essa é uma das perguntas mais honestas e dolorosas que recebo. A teologia diz que estamos livres, mas a psicologia do nosso coração diz que ainda devemos algo. Por que existe esse gap, esse abismo entre o perdão de Deus e o meu sentimento? Eu quero te dar 3 razões bíblicas práticas para isso, para que você saia desse vídeo liberto hoje. Primeiro, a diferença entre o fato florense e o sentimento pessoal. Primeiro, você precisa agir como um teólogo, não apenas como alguém que sente. O perdão de Deus é um ato florense, é um ato jurídico. Imagine um tribunal. O Deus Pai é o juiz, você é o réu, Jesus é o advogado e substituto. Quando o martelo bate e Deus declara inocente ou justificado, isso é um fato legal no universo. O problema é que, embora o juiz tenha dito que você está livre, você ainda se sente como um prisioneiro. A culpa, muitas das vezes, é emocional e emoções não são bons termômetros da verdade. Lutero dizia que a fé e a coragem de acreditar no que Deus diz sobre você, mais do que naquilo que você sente sobre si mesmo. Você precisa pregar o evangelho para o seu próprio coração todos os dias. Eu não sou o que eu sinto, eu sou quem Deus diz que eu sou. Um segundo ponto é o acusador versus a consciência ferida. Existem 2 vozes que tentam manter você no passado. A primeira é do inimigo. A Bíblia chama Satanás de o acusador. Ele adora trazer à tona o arquivo morto que Deus já queimou. A segunda voz é a sua própria consciência. O apóstolo João sabia disto e veja o que ele diz em 1 João 3:20. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha que tremendo! O texto admite que o coração vai nos condenar às vezes, mas a cura não é tentar se perdoar. A cura é olhar para fora, para cima, para Deus, que é maior do que o seu coração. O veredito dele anula o veredito das nossas emoções. Outra questão é a cicatriz versus a ferida aberta. Por fim, muitos jovens confundem lembrança com culpa.
Ser perdoado não significa ter amnésia. Você vai lembrar do que fez, mas existe uma diferença entre uma ferida aberta e uma cicatriz. A ferida aberta dói, sangra e infecciona. Isso é culpa não tratada. A cicatriz é a marca de que houve um corte, mas ele já foi curado. Olhe para o Jesus ressuscitado. Ele ainda tem as marcas dos pregos? Tem. Mas elas doem? Não. Elas agora são testemunho de vitória. Seu passado, quando perdoado pelo Pai, deixa de ser um motivo de vergonha e se torna o seu maior testemunho de graça para ajudar outros que estão na mesma situação. Então, jovem, pare de tentar pagar uma dívida que Cristo já pagou na cruz. Isto é, na verdade, orgulho, é achar que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus. Aceite o perdão, a porta da cela está aberta, levante-se e saia. Deus abençoe vocês e sejam livres. Meu jovem, o Espírito Santo te consola, te capacita, te cura, te fortalece para viver em santidade e esperança. Jovem, a vida cheia do Espírito Santo é o antídoto contra o desespero. Por isso que mesmo em tempos difíceis, você deve confiar. Cristo venceu a morte e venceu por você. Você pode começar hoje, viver cheio de esperança e de propósitos. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o conteúdo que foi passado aqui na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que de fato inaugurou a realidade do pecado na humanidade? A. Um conflito espiritual no céu refletido na terra. B. A tentativa humana de alcançar a autonomia divina. C. A ausência de vigilância espiritual no Éden. Ou D. A desobediência deliberada ao comando de Deus. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa da nossa pergunta é a letra D. A desobediência deliberada ao comando de Deus. Segunda pergunta.
Qual é o impacto espiritual mais imediato quando o pecado entra em ação? A. Sensação de independência espiritual. B. Separação do relacionamento vivo com Deus. C. Crescimento moral ilusório. Ou D. Confusão emocional temporária. Vamos lá. Tempo na tela. E os nossos 10 segundos já acabaram e, se você colocou letra A, sensação de independência espiritual, eu sinto lhe dizer que você errou, porque a resposta certa é a letra B, separação do relacionamento vivo com Deus. Terceira pergunta. Qual a condição real e universal da humanidade diante de Deus? A. Uma neutralidade moral até fazer escolhas. B. Uma bondade natural que apenas se perde com o tempo. C. Uma inclinação parcial ao erro, mas não total. Ou D. Todos estão incluídos na realidade do pecado. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenha colocado letra D de Deus. Todos estão incluídos na realidade do pecado. Quarta pergunta. Qual é o único caminho divino para lidar com a culpa, a queda e a vergonha? A. Disciplina espiritual acumulada. B. Sistemas religiosos que prometem evolução moral. C. Esforço humano constante. Ou D. O perdão e a purificação que vem de Cristo. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, o nosso tempo acabou e eu espero que você tenha colocado a letra D, que com certeza é a resposta certa. O perdão e a purificação que vem de Cristo. Então, jovens, vamos para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte. Como o Espírito Santo realmente age na restauração de um jovem que caiu? A. Confronta o pecado, gera arrependimento e restaura a comunhão. B. Produzindo maturidade apenas pelo tempo. C. Incentivando a autossuficiência espiritual. Ou D. Reforçando emoções positivas para aliviar a culpa. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa da nossa última pergunta, aquele que acertou, foi quem colocou a letra A. Confronta o pecado, gera arrependimento e restaura a comunhão. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais o conteúdo que foi passado e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. Eu creio que vocês acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Amém, jovens? Vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor, aquilo que aprendemos hoje sobre como vencer o pecado, venha se firmar em nossos corações e venhamos prevalecer todos os dias na luta contra a nossa carne e com nossos desejos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, jovens! Tchau, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Você! Então, pare. Fala, Deus. E o Espírito Santo, meu jovem, te... Não, não posso falar meu jovem agora. E o Espírito Santo, meu jovem, te consola. Desculpa, falei meu jovem. Fala, meu jovem. Meu jovem. Gente, qualquer momento vai sair um barulho nesse microfone e a minha barriga roncando. Tchau, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.